O Forever Eye Vision. Ele é um suplemento realmente revolucionário. Eu trouxe vários estudos mostrando os benefícios desses componentes que tem aqui o Eye Vision para vocês. Então, hoje, o conhecimento que vocês vão ter aqui hoje de manhã, com certeza vai mudar a visão de vocês em relação a esse suplemento e também das pessoas que vocês possam indicar, né? Até os próprios familiares. Vamos lá, então, gente. Uma boa manhã para todos, né? De muito conhecimento e, primeiramente, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Vamos lá. Então, hoje, o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu tiro um negócio aqui que está me atrapalhando. Consigo colocar essa barra para lá. Opa, vamos lá. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que esse é um suplemento. Deixa eu ver se eu consigo me fechar aqui, mas depois eu não consigo abrir. Vou por ele aqui no cantinho. Esse é um suplemento, tá? Que a gente fala da era digital. Realmente, a gente tem percebido que quanto mais as nossas exposições à luz azul, né, essa luz de computador, essa luz do celular, tem atrapalhado cada vez mais a saúde dos nossos olhos. Mas não só isso, a jornada de vida nossa, né? Antigamente, os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles dormiam em torno de 6, 7 horas da noite, no máximo, né? Vamos pensar aí, a luz do sol, ela se punha, o que que acontecia? Era o horário do jantar e depois, logo em seguida, dormir. Ninguém ficava vendo televisão, luz acesa até altas horas, essa rotina da gente trabalhar no computador até altas horas, além de levar o celular para a cama também, que atrapalha tudo, contribui ainda mais. Então, essa exposição prolongada, né? Hoje ela passa, em média, mais de 11 horas por dia olhando telas. Eu vou dar um exemplo meu. Ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro. Foi feriado aqui no Rio de Janeiro, mas não foi esse feriado prolongado em Minas, né? Então, não teve G20 lá em Minas. Eu continuei vida normal no online aqui. Então, às vezes a gente passa 8, 10, 11, às vezes até mais, porque sai da frente do computador, vai para frente da tela do celular. E assim é a vida, né? Então, os olhos, eles são bombardeados com essa luz artificial, que realmente vai estragando, né? Além da luz artificial que a gente tem a poluição, né, da eletromagnética, que também vai atrapalhando, a nossa visão. E, em relação a tudo isso, a gente, muitas vezes, né, ou, vou dizer, todas as vezes, a gente interfere no nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso ciclo de noite e dia. Então, quando o sol nasce, a gente libera mais cortisol, isso está tudo certo. É ele que faz a gente despertar. E quando o sol vai se pondo, a gente começa a liberar a melatonina, que é o nosso hormônio do quê? O nosso hormônio que faz a gente induzir o sono. E lá pelas 11 horas da noite, todo mundo teria que estar liberando o GH quando a gente dorme. Só que isso não acontece porque os bonitos aqui tá todo mundo acordado trabalhando, né? Então, isso vai interferindo no nosso ciclo circadiano. Fora isso, vem a fadiga visual também, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu, como uso muito óculos, às vezes eu tiro o óculos, o fundo do meu olho tá doendo, as vistas tá embaçada, tem que pingar um colírio, né? Então, começa essas dores, né? Cervicais, principalmente atrás da cabeça, aquela tensão, e isso tudo vai atrapalhando o foco, a concentração, né? E muitas vezes aí vai dando o quê? Uma fadiga nos nossos olhos e a gente começa a ter um envelhecimento precoce. Para vocês terem uma ideia, a gente pisca em média de 7 vezes por minuto quando a gente está no uso de telas. E o normal é de 15 às 20 ou às vezes até mais. Então, o que que acontece? Os nossos olhos vão ficando mais ressecados porque a gente mantém, né, a vista mais aberta, os olhos mais abertos por conta da luz azul. Além disso, ainda tem o fator externo, que é o quê? Deixa eu desligar aqui. O fator externo é o ar-condicionado ligado o tempo inteiro,
que isso vai propiciar ainda mais o ressecamento dos nossos olhos. Além de que o povo, né, minha gente, não bebe água. Então, isso ainda vai dificultar ainda mais a lubrificação. Nós vamos falar isso muito no Fiber sobre a hidratação. Então, estudos científicos falam para nós como essa exposição à luz azul, né, de alta energia, de 450 nanômetros, elas danificam as células da nossa retina e da nossa mácula também, né? E isso faz acelerar a degeneração macular, relacionada à idade. Se vocês perceberem, muitos dos nossos ancestrais, por exemplo, na minha idade de 50 anos, não usavam óculos. Eu uso óculos desde os 40. Meu filho usa o óculos desde os 15 anos, né? Então você vê que as nossas crianças, hum, vamos pegar nós, diante das nossas infâncias, elas estão muito mais precoces ao uso de lentes, né, de correção do que nós na idade deles, né? E o aumento de o risco de cataratas precoces. Então, tem muita pessoal aí fazendo já a cirurgia de catarata em torno de 55, 60 anos. Então, você vê uma degeneração, né, dos olhos precoce. E a importância da nutrição ocular. Então, a gente tem, né, a prevenção das doenças, estudos mostram que a luteína e a zeaxantina, elas reduzem até 35% o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade. E esses nutrientes são essenciais para proteger a nossa retina contra os danos causados pela luz azul, né, que são os dispositivos digitais. Proteção antioxidante, então a gente tem o selênio, a vitamina E, que a gente já falou nas outras aulas, o tanto que eles são importantes, antioxidantes, né? Que eles inibem a ajudam a inibir, a neutralizar os radicais livres. Que são os radicais livres? Só que, ressaltando para você, são os processos oxidativos que o corpo começa a fazer em defesa aos agressores externos. Então, a célula começa a produzir radicais livres. E esses radicais livres, eles danificam as membranas das nossas células, né? E a gente tem também um outro antioxidante poderosíssimo dentro do iVision, que é a semente de uva, que ela tem um fitoterápico super importante, que são as proantocianidinas, que a gente também encontra elas na jabuticaba, tá? E que são 50 vezes mais potente que a vitamina E na proteção contra o estresse oxidativo. Então, se vocês perceberem, o iVision, como todos os outros suplementos, a Forever ela tem uma preocupação de colocar nutrientes que tenham o quê? Uma participação em conjunta para uma finalidade em comum. E, consequentemente, o uso constante, né, desses suplementos fazem com que melhorem a visão. Mas ressaltando, não existe um suplemento único, não existe um alimento único, tá? Se você não mudar todo o estilo de vida. Então, alimentação, sedentarismo, atividade física, nutrição, o sono, isso tudo tem que estar em harmonia dentro desse estilo de vida saudável. A gente também, nós temos a vitamina E na forma de palmitato do retinol, ressaltando que o corpo, ele não absorve a vitamina E desculpa, é, eu falei né? A vitamina A, porque ele precisa ser transformado em retinol. Vou mostrar isso para vocês nos próximos slides. Então, já vem no formato do palmitato de retinol para o organismo ter uma melhor absorção junto com o zinco. Então, como eu falo, tudo em harmonia, trabalhando para melhorar essa parte visual. E todos esses nutrientes reduzem em 25% a fadiga visual causada pelo uso prolongado de telas. Além disso, nós temos a vitamina B2, que é a riboflavina, que ela é crucial para o metabolismo energético das células oculares, não só disso. Ressaltando, quem vem assistindo todas as nossas aulas, quem não assistiu, ela está disponível aí no YouTube. Assistem, que vocês vão ver que todos os suplementos têm uma harmonia.
E, por exemplo, a vitamina B2, ela não vai ser só crucial para o metabolismo energético, ela vai ser crucial para outras funções dentro do organismo. A vitamina A, entre outras funções, e assim por diante, o selênio, a vitamina E, né? Todos esses. Então, como vocês podem ver, todos esses suplementos que contém no iVision, como eles podem ajudar a nossa visão. Então, apresentando para vocês o Forever iVision, que é uma fórmula exclusiva, cientificamente desenvolvida pela Forever, que combina luteína e zeaxantina, e que esses dois suplementos são muito importantes para a saúde dos nossos olhos. Reduzem em até 35% o risco de degeneração muscular, com vitaminas essenciais, a vitamina A vitamina E, a B12, a vitamina A e o zinco, tá? Proporcionando proteção ocular e fadiga, ocasionada principalmente pela fadiga digital. Mas, ressaltando, a gente vai falar muito sobre a fadiga digital aqui, mas não é só sobre a fadiga digital, é sobre o excesso, a exposição de poluentes, da vida estressada, da falta de sono, de tudo isso que vai causando uma degeneração macular, tá? E nós temos a combinação sinérgica dos nutrientes, como eu falei ontem, ó, como eu falei no slide posterior, que inclui o palmitato de retinol, que é a vitamina A, e o zinco. E esses dois vão melhorar muito a visão noturna também, além do selênio e o extrato de semente de uva, que são 50 vezes mais potente que a vitamina E, né? Então, essa proteção contra a luz azul, que eu já falei para vocês, que é muito importante. Então, componentes chaves da Forever iVision, nós temos as vitaminas essenciais, que é a combinação da vitamina A, da vitamina C, da vitamina B2, que é a riboflavina, e a vitamina B2, ela aumenta em 40% o metabolismo energético das células oculares durante o uso da tela. Então, isso quer dizer o quê? Que nós gastamos muita energia mantendo os olhos fixos na tela azul. E ela traz para nós essa radiação de luz azul prejudicando as nossas vistas. Então, a vitamina B2, ela tem uma proteção que é energética, fazendo com que, que os nossos olhos não tenham essa fadiga, né, porque é um exercício constante. Nós temos os minerais importantes, que é o selênio, que atua como um potente antioxidante também, o zinco, que ele potencializa a absorção da vitamina A em até 25%, e junto, esses minerais fortalecem a proteção contra a fadiga visual causada por dispositivos digitais. E os antioxidantes naturais, que é a luteína e zeaxantina. É importante, eu acho que eu separei aqui para mostrar para vocês que esses tempos atrás eu fui no meu oftalmologista e olha o que que ele me deu. Ele me deu um suplemento que é só a base de luteína, né? E aí você pensa, se eu tenho um suplemento que tem luteína, zeaxantina, vitamina E, vitamina A, zinco como cofatores, né, para ajudar na absorção, antioxidantes, evitar, né, prejudicar a minha membrana celular, é muito melhor do que eu tomar um suplemento isolado. Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque a sinergia de vitaminas, minerais e antioxidantes, elas facilitam a absorção dos nutrientes, tá? Então, o poder da vitamina E. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, mas vamos reforçar aqui agora com embasamento na saúde ocular. Ela neutraliza 90% dos radicais livres nas células oculares, especialmente aqueles gerados pela exposição à luz azul dos dispositivos digitais. A forma que a gente tem também de absorção da vitamina E é o alfa-tocoferol, que é o mais eficaz na proteção contra o estresse oxidativo. Então, isso é muito importante. Ah, eu tomo a vitamina E, mas você está tomando alfa-tocoferol ou você está tomando outra molécula? Porque isso também influencia. É um componente vital das membranas celulares, tá? E mantém a fluidez ideal das células da retina e do cristalino.
E esta proteção resulta em redução de 35% do risco daquela, da sua, do seu cristalino ficar opaco. Não sei se vocês já viram, principalmente quem tem idosos em casa, né, os olhos perdendo aquele brilho, ficando opaco. Gente, a vitamina E resolve isso, né? O iVision ajuda a resolver isso. E o suporte, né, da visão, que a vitamina E reduz o risco do desenvolvimento de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Então, todo mundo vai ter problemas de catarata? Não, eu conheço idosos dentro do meu consultório que nunca fizeram um uma cirurgia de catarata. Eu falo pela minha mãe. Minha mãe tem 78 anos, ela usa óculos, mas ela vai ao médico, o médico fala, dona Ana, a senhora não tem problema de catarata, nós não vamos fazer a cirurgia. Mas por quê? Porque ela vem cuidando da saúde ocular dela há muitos anos, né? Então a gente vai colhendo isso ao longo da vida. Então, hoje a gente tem outras fontes de vitamina E. O suplemento, ele é importante para nós, ele é super importante para nós. Porém, é o que eu falo para vocês, uma rotina de vida saudável, ela é essenciais. Gente, eu vou desligar aqui meu fone e vou ficar com o fone da câmera e vocês vê se fica bom, senão eu volto novamente o áudio do microfone. Rafa, se você puder me ajudar nisso, se tá ok, me dá um Lógico, feedback. pode fazer Tá aí bom que o eu áudio? falo. Tá ótimo, Eu tá troquei. ótimo. Então vamos lá. Então, é o que eu falo, é um estilo de vida. Não existe um suplemento milagroso, não existe um alimento milagroso, mas existe sim um suplemento que vai te ajudar em muito. Mas a gente precisa mudar essa rotina de vida se você tem uma, uma, uma vida que não condiz a um estilo de vida saudável. Então, fontes alimentares de vitamina E, né? A gente tem as amêndoas, a gente tem as nozes, os sementes de girassol, que fornecem até 50% da necessidade diária de vitamina E para proteção ocular. E aqui eu coloquei para vocês também, ó, em 30 gramas diárias de amêndoas, a gente tem 7,3 miligramas aí de vitamina E, tá? Eu coloquei mais ou menos as quantidades caseiras para vocês. Os óleos vegetais, nós temos em uma colher de sopa o azeite de oliva, o óleo de girassol, né? Isso pode ajudar também a melhorar aí a absorção da vitamina E e também de outros nutrientes. As gorduras, elas ajudam na absorção principalmente das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas a vitamina E, a vitamina D e a vitamina K. Ressaltando que 100% dos meus pacientes hoje que entram no meu consultório, 99,9% tem deficiência de vitamina D, tá? E olha que a gente está aqui, independente se são os pacientes do Rio de Janeiro ou independente se são os pacientes de Minas, né? Eu falo isso porque os pacientes do Rio tomam muito mais sol, mas todos têm deficiências de vitamina D, praticamente. E vitamina K também. Os vegetais verdes, tá? Principalmente os vegetais verdes escuros, como o espinafre, a couve, né? E junto, eles fornecem, além da vitamina E, a luteína e a zeaxantina. Outros alimentos, como o abacate, a manga, o kiwi, também ajudam na absorção da vitamina E. Então, aqui eu coloquei para vocês combinarem, né, esses alimentos diariamente com a suplementação da Forever Eye Vision, para maximizar a proteção antioxidante e o fortalecimento do sistema imunológico, né, contra o estresse oxidativo e contra o envelhecimento, consequentemente. Então, agora vamos falar de cada suplemento, cada vitamina separadamente. Então, vamos falar um pouquinho da riboflavina, que é a vitamina B12. Ela ajuda muito no metabolismo energético ocular, tá? Porque ela aumenta em 40% a produção de ATP, que são
as energias. Essas energias são produzidas dentro das nossas mitocôndrias, então nós temos aí, nós sabemos hoje, a mídia fala muito, quem acompanha dessa fadiga mitocondrial, né? Então as pessoas têm muita fadiga mitocondrial, muito cansado. Isso também está relacionado com os nossos olhos, tá? Então, ela ajuda aí na produção de ATP, que é a produção de energia, e, consequentemente, ela vai evitar o quê? A fadiga. É, quando eu falo em convertendo também gorduras e proteínas em energia. Então, achar que os nossos olhos não gastam energia, gasta muita energia. Então, quando no meu consultório eu faço a bioimpedância, que a gente vê o gasto, é a taxa metabólica basal, que é aquela taxa metabólica onde você está em repouso, e eu falo muito com o meu paciente. Meu paciente fala assim: nossa, mas eu gasto tudo isso em repouso? Ele gasta, você gasta energia até para piscar os olhos. Então, o funcionamento, né, ter as mitocôndrias funcionando direitinho, principalmente na região ocular, é fundamental para a nossa saúde. A gente tem também, com a suplementação da riboflavina, um aumento de 25% da eficiência do transporte de oxigênio para o tecido celular. Então, quando o tecido ele vai morrendo, que a gente fala muito da hipóxia, né, que é a falta de oxigênio no tecido, na célula, esse tecido ele vai morrendo, ele vai é, necrosando e a célula ela vai entrando em apoptose, que é a morte natural dela, mas também por falta de energia. Então, se eu tenho mais oxigênio, eu demando o quê? Mais sangue para esse tecido, porque quem carrega nossas moléculas de oxigênio é a hemoglobina. Então, você vê o tanto que isso é fundamental. Então, você combinar, ter a vitamina B12 para fazer mais energia, para levar mais sangue para os seus olhos e, consequentemente, você não ter aí essa necrose desse tecido, né? É, E a proteção das membranas celulares. Então, aqui eu trago para você, ó, a dois estudos mostrando, né, a redução de 30% do risco dos olhos secos, tá? Esse estudo foi no Journal of Vision em 2016 e foi um jornal de oftalmologia, né? O outro em 2017 que um mostrou a redução de 30% do risco, né, do olho seco, e o segundo de oftalmologia, em 2017, demonstrou que os níveis adequados de B2 diminuem a sensibilidade à luz e o desconforto ocular em 45% dos usuários de dispositivos digitais. Então, não é a Dani que está falando isso tudo, toda essa aula foi montada em cima de conhecimentos científicos, trazendo para vocês o embasamento sobre quais são os benefícios, os componentes da iVision, da Forever, né? E hoje nós temos as fontes alimentares de B12, que é que a gente tem os laticínios, né? Que nós temos o iogurte natural, o queijo cottage, o leite, e a gente sempre tem que preferir, né, os produtos frescos e armazenados adequadamente para preservar esses nutrientes. E a gente vê isso no mundo de hoje, nessa indústria alimentícia? Não. Todas essas quantidades que eu coloquei para vocês aqui, ó, são em 100 miligramas, tá? Então, hoje a gente vê o quê? Um queijo cheio de hormônios, um leite cheio de hormônios, numa embalagem de plástico, numa embalagem de alumínio, né? Onde o gado ele recebe uma ração de alimentos transgênicos. Então, hoje a nossa alimentação ela é mais tóxica do que atóxica, né? Então, a gente está sempre se contaminando. Então, ainda a gente vai ter os fatores intrínsecos. Será que esse alimento eu estou absorvendo direitinho? Isso vocês vão ver. Nós vamos falar muito da saúde do intestino no fiber. Então, outras fontes ricas de riboflavina. O fígado bovino, o peito salmão, o peito de frango, tá? E ó,
dando dicas de técnicas dietéticas. Dê opção por preparações grelhadas ou assadas para manter as propriedades nutricionais. E algo que é muito importante também é vocês não terem essas preparações fritas e também não muito assadas, onde a preparação da carne ou dos legumes, ela fica muito, fica preta, igual tá nessa foto aqui, ó. Aqui, a gente fala muito de AIDS, né? Então, quanto a carne mais AIDS ela tiver, mais pretinha ela tiver, mais radicais livres ela vai produzir e menos nutrientes ela vai ter para absorção. A gente tem os vegetais verdes escuros, né? Os espinafre, o brócolis, né? Técnica dietética, cozinhe levemente no vapor para melhorar a absorção da vitamina B12. Então, você ter uma panelinha de vapor vai ajudar na absorção de vitamina B12. A água tira muito dos nutrientes da vitamina. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês não fazem os legumes cozidos no vapor, é depois que pegou aquela água do cozimento, faça o arroz, por exemplo, ou faça um grão, um cereal, porque aí você vai estar utilizando aí as vitaminas. Os grãos integrais, que são cereais fortificados, a quinoa, a aveia, então combine aí com umas frutas para melhor aporte nutricional. Então, outro campeão aí desse suplemento é o selênio, fundamental. As pessoas hoje, quando eu peço exames para a gente quantificar a quantidade de selênio no sangue, estão baixíssima, e eu trago para você aqui diversos estudos mostrando como ele ajuda na saúde ocular, né? Então, proteção celular, ele é cofator da enzima glutationa peroxidase, que é uma potente antioxidante, tá? No nosso corpo. Ele reduz aí em 60% o dano oxidativo nas células de retina e do cristalino. Esse estudos do Santos, do Journal of Nutrition, opa, em 2019, ele relata isso. Um outro estudo mostrou também 40% a redução da degeneração macular em pessoas com níveis adequados de selênio. Esse foi da Clinical Nutrition 2020. Então, é o que eu mostro para vocês são estudos falando desses nutrientes, como eles são benéficos para a saúde. A defesa imunológica, tá? Dois estudos trazendo também 45% da produção de anticorpos específicos, o Oliveira, do Jornal de Oftalmologia, que foi uma pesquisa feita em 2021. A gente também tem outro estudos, né, nessa parte de imunologia, com níveis adequados de selênio, reduzem 35% o risco de infecções oculares recorrentes, né? Se vocês perceberem, então, a prevenção do selênio em conjuntivite ou aquele olho que vive inflamadinho, coçando, isso são tudo proteção de defesas imunológicas. E um potente antioxidante, onde eu trago para vocês também que o selênio ele tem a sinergia com a vitamina E, reduzindo aí, ou reduzindo não, melhorando aí em 70% a capacidade antioxidante total. Ó, outro estudo que foi feito em 2021, né, mostrando essa sinergia. E essa combinação está presente junto com o selênio e a vitamina E no suplemento da iVision, da Forever. Então, eu trago para você algumas fontes alimentares, que eu tenho a castanha e as nozes, né? Os frutos do mar, o atum, a sardinha, o bacalhau e outros alimentos, como o cogumelo, o alho e o ovo. O selênio ele é um mineral antioxidante essencial para a proteção celular e também para a nossa saúde da tireoide. É, e é sempre importante, além da suplementação, a gente ter uma alimentação variada para estar ajudando no aporte desses nutrientes. Agora vamos falar um pouquinho da vitamina A, que é um outro antioxidante que está presente no suplemento da Forever. Procurei aqui embaixo, né? Então ela melhora aí principalmente a visão noturna, que aumenta em 87% a produção de rodopsina.
A rodopsina ela é uma proteína essencial para adaptação ao escuro. Então, por exemplo, quando vocês vão ao oftalmologista e ele pergunta: vocês têm deficiência em em enxergar à noite ou de dirigir à noite, vocês podem ter certeza, se vocês terem essa deficiência ou alguém que vocês conhecem terem, ele tem aí uma deficiência na produção da rodopsina, tá? Então, os estudos clínicos mostram para a gente, aí do Silva, que foi uma pesquisa feita em 2023, que a suplementação de palmitato de retinol, ele melhora a visão, a acuidade, né? Que é a melhor acuidade visual noturna, é você conseguir enxergar com mais clareza em 65% após 8 semanas de uso. Isso é importante falar, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente indica um suplemento, eu vejo isso muito no meu consultório. Eu ficava assim, Dani, quanto tempo demora para emagrecer? Quanto tempo eu vou já ver melhor? Isso depende, né? Então, depende de como você vai tomar esse suplemento, se vai tomar direitinho, depende se você vai mudar o seu estilo de vida, depende se você vai ter disciplina, tudo isso. Então, é uma gama de coisas que a gente precisa estar avaliando junto com a prescrição e também com tá orientando, né, os FPOs que estão aqui me escutando, tá orientando a pessoa que vocês indicarem esse tipo de suplemento, ela está mudando o estilo de vida dela também e tendo disciplina com a suplementação, que em média de 8 semanas ela já começa a ver resultados. Resultados assim. Você já começa a ter uma melhora a partir do momento que você já adota um estilo de vida e uma suplementação. Mas com 8 semanas você dá aquele boom. Não é que eu estou enxergando, olha aquele pontinho lá, eu não enxergava, olha, eu estou enxergando agora. Ela atua também na manutenção do epitélio, reduzindo em 42% o ressecamento ocular, né? É, e isso tá, e reduz também a fadiga visual em 78%. E eu vou mostrar para vocês que não sou eu que estou falando isso, tá? É a ciência. E a biodisponibilidade superior, que é uma fórmula exclusiva que oferece, né, a vitamina A, que é o palmitato de retinol, com biodisponibilidade 3,5 vezes superiores às fontes naturais. Então, você está ingerindo um suplemento que ele vai ter uma biodisponibilidade de absorção muito maior do que os nutrientes, porque é o que, como eu falei anteriormente. Depende desse alimento que ele vem, né? Como é que ele foi plantado, como é que foi esse solo, esse clima, o transporte, o armazenamento, tudo isso, gente, vai influenciando no valor nutricional dos nossos alimentos. Os agrotóxicos que foram usados. Então, por exemplo, um mamão que é produzido lá em Minas não é o mesmo mamão que é produzido no Rio de Janeiro por diferenças de solos, por diferenças de clima, por diferença de armazenamento, de transporte, de tudo. E a, a fórmula do iVision, ele fornece para nós 3,5 vezes mais do que as fontes naturais. E também, como ele é microencapsulado, vocês vão ver mais para frente dessa aula, você tem uma melhor absorção. Então, os fatores intrínsecos dentro do nosso organismo ele vai ser melhor absorvido, mantendo, ressaltando ainda que isso é importante, os níveis séricos ideais por até 24 horas após a ingestão. Então, é sempre importante, ó, eu tomo o suplemento às 8 horas da manhã, então tente manter esse horário sempre. Por quê? Porque você vai dar aquele up e não vai dar aquele down, aquela queda, né, dos níveis das vitaminas no corpo. E isso é importante. E as fontes de vitamina A, a gente tem os vegetais alaranjados, né? A cenoura, a abóbora, a batata doce, que são excelentes fontes de beta-caroteno, né? Uma cenoura, em média, oferece 200% da necessidade diária da vitamina A. Para melhorar a absorção, consuma cozidos e com uma pequena quantidade de gordura. Por quê? Porque são vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K.
Então, nós precisamos de fontes de gorduras para elas serem absorvidas. Então, aquele bom azeite, né? É sempre importante a gente estar incluindo na refeição. Uma colherzinha aí de sobremesa, tá? Não muito, mas essas quantidades já são ideais. O fígado bovino, o de frango, né, principalmente as vísceras de frango, são as fontes mais potentes de retinol pré-formado que a gente precisa. Então, recomenda-se de uma a duas vezes por semana para evitar o excesso. Eu gosto muito, por exemplo, de moela, de coraçãozinho de galinha. Tem nutricionistas que abominam isso, mas são excelentes fontes de vitamina A. O que a gente precisa ressaltar não são os alimentos que vêm da natureza que está adoecendo nós. São os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Então, assim, eu vejo muito profissional indicando muito suplementos, muitos alimentos industrializados. A gente precisa ver isso, porque muitos dos suplementos têm muita química. Então, são poucas hoje as indústrias que se preocupam com a qualidade dos suplementos. Então, a Forever, ela se preocupa com isso, e isso é muito importante. A gente está ressaltando, lendo as embalagens, lendo o valor nutricional, lendo os componentes, porque quando a gente tem informação, a gente não compra qualquer suplemento. Tem uma vitamina C hoje que fazem propaganda dela e que muitos dos meus pacientes chegam no meu consultório falando que estão tomando. Ela é hipercarcinogênica porque ela tem um corante lá dentro dela que deixa ela laranjada, que é altamente químico para o nosso corpo, né? Então a gente precisa se preocupar, e são poucos os laboratórios que se preocupam com isso. Então, você ter a tranquilidade que você está tomando um suplemento que realmente é eficaz para a sua saúde, isso é muito importante. Os vegetais folhosos, né? Que eu já falei para você, e as frutas amarelas. A vitamina A, ela é fundamental para a saúde ocular, convertendo-se em retinol na retina para formar pigmentos visuais. Para melhor absorção, então sempre combinar com as gorduras e o excesso de álcool inibe a absorção da vitamina A. Isso é importante falar também, porque ela interfere na conversão do beta-caroteno, tá? Então, vou explicar um pouquinho para vocês essa conversão da vitamina A em retinol. Então, o nosso corpo, ele não absorve a vitamina A, ela precisa ser convertida em retinol. E a gente tem a vitamina A nos alimentos de origem animal, não são só nos vegetais. Então, a gente tem os retinóides pré-formados, que são encontrados em alimentos de origem animal, e os carotenoides provitamina A presentes nas frutas e nos vegetais. E essa conversão é um processo bioquímico complexo que determina a biodisponibilidade final da vitamina A para a nossa saúde ocular, né? Então, a gente vai falar sobre isso também no Fiber, gente. Então, vocês vão perceber como é importante a saúde como um todo, né? Então, a vitamina A da dieta, que vem tanto de origem animal como de origem vegetal, ela é especialmente, né, os carotenoides provitamina A, especialmente o beta-caroteno, que são encontrados em vegetais alaranjados e folhas verdes escuras, ela precisa de uma taxa de conversão de 12:1, o que significa que são necessários 12 miligramas de beta-caroteno para produzir 1 miligrama de retinol ativo dentro do nosso organismo. E isso é um processo de conversão que acontece no intestino delgado, através de uma enzima que chama 15,15 linha de oxigenase, que divide cada moléculazinha de beta-caroteno em duas moléculas de retinal. Esse retinal, ele é armazenado principalmente no fígado. Então, esse processo requer níveis adequados de zinco, que otimizados quando consumidos em torno de 3 a 5 gramas de gorduras saudáveis. Então, eles vão ser quebrados e ser armazenados em retinal. O retinal, que ele é armazenado lá no fígado, né?
ele é transportado pela proteína RBP4. Olha que trabalho que o nosso corpo tem, né? Até o fígado, vai ser armazenado em retinal, tá? Ou em ésteres de retinil. E quando o corpo precisa, ele vai lá, pega do fígado, é liberado, transformando em retinol para circular para a nossa saúde. Então, a vitamina A, o retinol, ele não é só usado para a visão, ele é usado para a pele, ele é usado para a saúde da nossa tireoide, ele é usado para a saúde cognitiva, entre outras coisas. Imunidade. Então, o que a gente precisa saber é que o retinol, ele passa por todo esse processo e é armazenado no nosso fígado. E para isso eu preciso de um intestino que saudável, né? Então, aí vocês veem que a forma ativa do retinol, ele é fundamental para produzir a rodopsina, que é o quê? Aquela proteína que melhora a nossa visão, principalmente noturna, quando a gente tem baixa luminosidade. A gente vê muito em restaurante, aqui, vocês vendo o pessoal pegar o celular, colocar a lanterna para enxergar o quê? O cardápio, né? Porque geralmente os restaurantes à noite têm aquela luzinha mais baixa, mais escurinha, para dar aquele aconchego, né? E muitas pessoas não enxergam na luz, nessa luz penumbre. E isso é a falta da rodopsina. E aí nós temos aí já uma absorção em 2 horas após a ingestão, em 85%. O zinco, que é um importante aliado da vitamina A, eu preciso dos dois associados. Ele ajuda no metabolismo do A, da vitamina A. Então, o zinco ele atua como cofator da enzima beta-caroteno 1515 linha de oxigenase no intestino delgado, aumentando aí a absorção em 85% da eficácia da conversão do beta-caroteno em retinal, sendo que o retinal ele vai ser armazenado no fígado para quando o organismo precisar, vai lá e puxa o retinal para ser transformado em retinol, tá? Ela tem a função retiniana, né? Que o zinco se liga à proteína transportadora RPP4, como eu falei para vocês lá, aumentando a afinidade da vitamina A em 300%. Então, essa interação garante que de 15 a 20% do retinol circulante alcance os bastonetes e cones da retina, onde participa da síntese da rodopsina. Gente, não sou eu que estou falando, eu sempre coloco da onde eu tirei isso. Ó, o estudo aqui, ó, American Journal of Clinical Nutrition, em 2020. Que esse estudo, ele o quê? Confirmou o aumento de 300% na afinidade do RPP4 na presença do zinco. Então, as pessoas, elas começam o quê? A melhorar a visão noturna. O outro estudo do metabolismo da vitamina A também foi do Journal of Nutrition 2019, com 245 participantes. Olha, não foi um estudo insignificante. Nós tivemos 245 participantes que demonstrou a relação direta entre os níveis de zinco e conversão de beta-caroteno. O outro estudo, o que é a proteção antioxidante, cobre e zinco, ele foi um jornal de oftalmologia em 2021, com 500 usuários de dispositivos digitais, comprovou aumento de 40% na produção de radicais livres. Então, isso é muito importante, que olha aqui, ó, ele catalisa a neutralização de até 70% dos radicais livres de superóxidos das células de epitélio pigmentar da retina. Isso é muito importante. O outro, saúde do nervo óptico, né? Que ele o quê? Um estudo da neurociência do jornal de 2021, o aumento de 25% da velocidade da condução neural em presença dos níveis adequados de zinco. Então, a gente tem esse outro estudo mostrando, né, dessa parte cognitiva, então, do momento que a gente enxerga alguma coisa e que manda para o cérebro e já tem um feedback disso. Então, já teve aí uma resposta, neuronal muito mais rápida também. Então, isso é importante.
Fontes alimentares de zinco, a gente tem as carnes vermelhas, a gente tem os frutos do mar, as sementes oleaginosas e as leguminosas. Aqui as leguminosas eu coloquei para vocês, não só das leguminosas, mas de todos, né, as fontes alimentares, as técnicas dietéticas também, para vocês estarem melhorando a absorção de zinco dentro do organismo, tá? E vamos falar também agora do extrato da semente de uva que o iVision traz para nós, que é um potente antioxidante, um potente anti-age, tá? Que vem em muitas fórmulas também aí de skincare, que eu falo de para saúde da pele, para evitar o envelhecimento, principalmente da pele. Ele é um potente e ele tem uma função muito importante aí na saúde ocular. Então, a gente tem um poder ORAC, né? A gente muito no meio nutricional a gente fala desse índice ORAC, para quem não sabe, é a capacidade de absorção de radicais de oxigênio. Então, é uma medida científica que avalia o potencial antioxidante dos alimentos. Então, quanto maior é a capacidade ORAC, maior é o poder desse alimento de produzir aí, de combater os radicais livres, de combater o envelhecimento precoce. E o extrato da semente de uva do Forever Eye Vision, ele possui um dos maiores valores ORACs que nós temos conhecidos, 50 vezes mais potentes que a vitamina E e 20 vezes mais potentes que a vitamina C, tá? A proteção avançada dos vasos oculares, né? Nós temos aí as proantocianidinas, encontradas principalmente também nas uvas, nos vinhos, né? Nos sucos de uva. Elas fortalecem esses pequenos vasos sanguíneos da retina, melhorando a circulação ocular. E se eu melhoro a circulação ocular, gente, o que que eu melhoro? Eu melhoro a oxigenação, eu melhoro a entrada do quê? De vitaminas, de minerais, eu melhoro aí a energia, porque vai trazer o oxigênio, vai trazer a o ATP, e o efeito começa em apenas 45 minutos após a ingestão, então é muito rápido. E a defesa antioxidante duradoura, né? Que a gente tem aí de 72 horas após cada dose e um pico de ação entre 2 a 4 horas, fortalecendo aí as defesas naturais do corpo. As proantocianidinas, elas têm os benefícios e fontes naturais, né? Onde a gente acha elas? Elas são potentes, antioxidantes, né? Como eu já falei para vocês, 50 vezes superiores à vitamina E, 20 vezes superior à vitamina C. Elas neutralizam principalmente os danos da mácula e do cristalino. A gente tem a proteção microvascular, como eu falei para vocês. Os fontes naturais ricas, uva, mirtilho, chocolate, semente de uva, vinho tinto, suco de uva, tá? E a cada dose contém da Forever 100 miligramas de extrato padronizado de semente de uva, aí a gente vê com as esse nome é difícil, né? Proantocianidinas, né? Que é um fitoterápico extraído, né? Dessas frutas, dessa coloração mais escuras, é, 95%, né? Purificados. Pensa, gente, é uma absorção muito alta. A absorção otimizada quando consumido com refeições contendo gorduras saudáveis. Então, biodisponibilidade comprovada, 81% após 12 horas. E é a Dani falando? Não, não é a Dani falando. Ó, é a Dani trazendo artigos científicos. Aqui a gente tem a luteína e a zeaxantina também, né? Os guardiões da mácula. Esses dois aqui são os dois que eu falo, os dois guardiões, né? Só que para eles terem uma energia melhor, uma melhor disponibilidade, um melhor aproveitamento dentro da nossa saúde ocular, eu preciso da vitamina A, eu preciso do zinco, eu preciso da vitamina E, eu preciso daqueles outros nutrientes.
Então, por exemplo, esse suplemento que o meu oftalmologista passou, eu estava lendo ele, só tem luteína. Qual o poder de oxidação que esse suplemento vai ter para mim? Praticamente, se eu não tiver os outros suplementos agindo junto, vai ser muito pouco mesmo. Ou praticamente um placebo. Então, a luteína e a zeaxantina, elas têm os fatores de filtros naturais avançados. Então, vocês veem que esse estudo aqui, ó, é, ele mostrou para nós, foi um estudo feito em 2019, eu coloquei dois estudos, né? A função da luteína e a zeaxantina na proteção, né? E a indução da luz. Esse outro estudo em 2021, falando também da proteção, que eles reduzem, filtram em até 90% da luz azul nociva emitida por dispositivos digitais. Então, eles vão fazer essa proteção dessas telas que a gente tem. A concentração macular estratégica, esses outros estudos aqui, coloquei dois também, um em 2016, outro 2020, tá? Mostrando que eles acumulam-se naturalmente na mácula em uma proporção de 2:1, luteína e zeaxantina. A Forever Eye Vision fornece 20 miligramas de luteína e 3 miligramas de zeaxantina por dose, e as quantidades ideais para manter a densidade macular ótima. E os estudos mostram aqui, ó, o aumento de 25% da densidade macular após 6 meses de suplementação. Então, precisa sim de um tempo, ó, não é ó, em uma semana você vai ver resultado, não. A gente precisa de um tempo de, de de suplementação. Porque pensa, se você pega um corpo que ele está desnutrido em vitaminas e minerais, o corpo ele precisa, vamos dizer que se você está desnutrido no nível hard, no nível alto, então você começa a suplementação para ir subindo os níveis de luteínas, zeaxantinas, né, vitamina A, vitamina para quê? Para passar isso aqui e você começar a ver os efeitos. Reduzem até 40% o risco de degeneração macular relacionada à idade. E esses outros dois estudos eu mostro para vocês aqui é, a veracidade desses suplementos. Luteína, benefícios e fontes, né? Proteção contra a luz azul, a saúde macular. A gente encontra luteína também na couve, no espinafre, fontes complementares, a gema de ovo, o brócolis, o milho, tá? A gente também tem aqui que eu mostrei para vocês, né? A absorção em até 300% quando consumido durante as principais refeições. Porque eu preciso do quê? Fontes de gordura. A zeaxantina, proteção macular avançada, filtro natural contra a luz azul, desempenho visual noturno, então eu melhoro a minha visão noturna. Fontes naturais ricas, nós temos o pimentão amarelo, o milho amarelo, a gema de ovo, a laranja, a tangerina, são algumas opções, tá? A Forever, a iVision fornece 3 miligramas de zeaxantina de alta pureza por dose. Benefícios da fórmula comprovada. Isso aqui é muito importante. Vamos pôr a Dani aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, proteção abrangente. Isso aqui vocês podem falar, que é redução de 45% da exposição da luz. Gente, eu tenho certeza que após essa aula vai estar todo mundo tomando a iVision, porque ninguém sai mais da frente das telas azuis. O suporte energético, como a gente já falou, que melhora em 30%, né, da recuperação e diminuição da fadiga, a melhora da visão e a prevenção do envelhecimento. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? Mas a gente tem que envelhecer com qualidade. Modo e uso recomendado. Quais são? As dosagens diárias. Consumir 2 cápsulas por dia, preferencialmente durante as principais refeições, almoço e jantar, com água ou com suco, do jeito que vocês preferirem, para melhor absorção. Tome junto com alimentos ricos em gorduras, como boas fontes de abacate, azeite. Por exemplo, aqui em casa sempre tem
abacate, ou no café da manhã, ou na salada na hora do almoço, sempre tem um azeite, ou um óleo de gergelim, que ajuda aí na absorção do cálcio também, que é muito importante. É sempre importante a gente estar ingerindo fontes boas de gordura. Público-alvo, indicado para adultos acima de 19 anos, especialmente para usuários de dispositivos digitais, quem não é hoje, profissionais que trabalham em frente ao computador, quem não trabalha hoje à frente do computador, e pessoas acima de 50 anos que buscam proteção ocular preventiva. Sinceramente, a partir dos 19 anos, eu acho que esse suplemento é fundamental para você já não ter um envelhecimento, acelerado das nossas vistas hoje em dia. Consistência: manter o uso regular por no mínimo 12 semanas para resultados iniciais, e estudos mostram benefícios mais significativos após 24 meses de uso contínuo, com redução de 45% na exposição à luz azul nociva. Gente, ressaltando, nós estamos falando aqui da zeaxantina, da luteína, da vitamina A, do zinco, do selênio, né, da vitamina E. Todos esses suplementos são essenciais não só para a saúde ocular, mas também para a saúde da tireoide, para a saúde da pele, para a saúde cognitiva, entre outros, né, fatores. E ao acompanhamento, principalmente a cada 6 meses, acho muito difícil a gente fazer acompanhamento a cada 6 meses, só se realmente tiver uma patologia mais exacerbada, né? Eu faço a minha consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano, e isso é muito bom. E vocês vão ver que quem faz realmente essas consultas, vocês vão ver melhora significativa até do próprio profissional da saúde falando, né? Se ele vem te acompanhando há muitos anos. Composição, né, que a gente tem detalhada dentro do suplemento da iVision. A gente tem como veículo o óleo de girassol, né, que ele vai otimizar a absorção dos nutrientes e ele fornece também o ômega 6. Os ésteres de luteína, 20 miligramas, que é um potente antioxidante, que reduz 45% da exposição da luz azul. A zeaxantina, 3 miligramas, que aumenta 25% do contraste visual e protege contra a fadiga visual. O extrato da semente de uva, que é um potente antioxidante. O ácido ascórbico também, olha, a vitamina C, que ela tem 100% dos valores diários recomendados, né? Para a produção de colágeno ocular. Eu sempre falo para minhas pacientes, quando eu trabalho com estética, quer produzir colágeno? Porque eu vejo lá todo mundo fazendo laser, melhorando, né? Também preenchimento. Gente, vitamina C. E a vitamina C, a gente tem o colágeno, precisa da vitamina C para a produção de colágeno, não só para a estética, mas para a saúde dos olhos, para a saúde das articulações. A gente tem colágeno praticamente em tudo. E a vitamina C é um cofator super importante. E o complexo vitamínico mineral, que inclui a vitamina A, vitamina E, a B2, os minerais, o zinco e o selênio. Então, se você pensar um profissional que manda você tomar um suplemento sozinho e um profissional que manda você tomar um suplemento que tem sinergia com outros, né, que vão melhorar a sua saúde ocular como um todo, é muito melhor. E que ainda tem uma biodisponibilidade gastrointestinal 300 vezes melhor. Então, a informação nutricional do iVision: 6 calorias por porção, 2 cápsulas, 0,6 gramas de óleo, 100% da vitamina C, dos valores diários, né? E o selênio, 320 microgramas. Os benefícios, como a gente já falou aqui: redução da fadiga visual, proteção contra a luz azul e melhora do conforto visual. Então, aqui eu trago mais estudos mostrando para você como o suporte à saúde ocular a longo prazo é importante, né? Vários estudos, ó, um em 2019, o outro em 2021, falando sobre a vitamina C, sobre o selênio, que eles reduzem 32% o estresse oxidativo da retina. Esse outro falando das proantocianidinas, como eles melhoram essa parte de envelhecimento precoce, né, na proteção
dos radicais livres, a manutenção da saúde ocular. Trouxe para vocês mais dois estudos falando do óleo do ômega 3 junto com a zeaxantina, da luteína, que ele melhora a biodisponibilidade dos alimentos. Esse estudo aqui em 2018, ensaios randomizados com 1.200 participantes, né, que melhorou a densidade macular após 12 semanas de uso contínuo. O suporte ao envelhecimento saudável, mais dois estudos, um de 2022, ó, um foi do Jornal de Oftalmologia e o outro foi um follow-up em 2021, mostrando, né, os problemas relacionados e mostrando como as vitaminas ajudam, estão relacionados a melhorar o envelhecimento ocular, né? Porque envelhecimento, todo mundo vai envelhecer, mas vamos envelhecer como, né? Envelhecer enxergando ou vamos envelhecer usando um óculos fundo de garrafa? Aqui eu mostro para vocês, que me chamou muita atenção, foi a comparação que eu quis fazer com outros suplementos, né? Ó, fórmula completa, né? Que é o que eu mostrei para vocês que o meu oftalmologista tinha indicado. Ele até me deu isso aqui, ó, tá aqui, ó. A fórmula completa: 20 miligramas de luteína, 3 de zeaxantina, mais as vitaminas e minerais. Os suplementos comuns, eles vêm apenas com um ou dois componentes. Qual o valor de absorção? Qual o valor realmente de eu estou tomando um placebo que vai me ajudar ou não? Sendo que algum dos nutrientes eu preciso de outros para estar fazendo o quê? Para estar ajudando na absorção. Antioxidantes avançados, que a gente tem aí a vitamina C, nós temos o selênio, reduzindo a proteção, o estresse oxidativo. Eu vou ter suplementos que não vão ter essa sinergia comprovada, outros vão ter sinergia com concentrações menores, que não vão ajudar nessa sinergia. A proteção da luz azul, 45% da redução da exposição à luz, uma proteção em média de 15 a 20%. Biodisponibilidade 85% superior com ômega 6 do óleo de girassol. Os outros 30 a 40% sem tecnologia de absorção. Resultados clínicos: benefícios visíveis em 12 semanas de uso, resultados variáveis ou não documentadas, tá? Então, isso é importante a gente estar sabendo. A rotina diária é super importante, né? Então, é o que a gente já comentou mais para anteriormente. As duas cápsulas diariamente, com ou no café da manhã ou primeira refeição do dia, preferencialmente antes das 10 horas, para otimizar a absorção dos nutrientes, especialmente a luteína e a zeaxantina, que contém 85% mais de biodisponibilidades quando ingeridas pela manhã. Ah, esqueci. Gere na hora do almoço, então. Nós estamos aí na parte da manhã ainda. Compatível com o estilo de vida. As cápsulas, elas vêm em blisters individuais que cabem perfeitamente nas carteiras ou necessários ou naquelas caixinhas, né, de comprimidos, facilitando aí a gente estar transportando, né, e é um complemento à dieta. A gente sabe que o Forever Eye Vision é um alimento rico em antioxidantes, como o espinafre, o couve, a gema de ovo, mas ele serve para potencializar, para te ajudar. É como eu falo, quando entra um paciente diabético no meu consultório, eu vou tentar mudar todo o estilo de vida, além do quê? Da medicação que ele já vem tomando do médico, além da suplementação que eu vou passar para ele, que vai potencializar o quê? Ele melhorar a absorção desse carboidrato, e diminuir também a absorção desse carboidrato, além de melhorar. Só que se ele não mudar o estilo de vida, não vai resolver nada. Ele vai continuar indo no médico dele, o médico dele vai aumentando a dose, eu vou aumentando a dose do lado de cá, ele vai tendo sequelas. Então, tudo é um combo, gente. Vocês precisam, principalmente o pessoal os FPOs que estão aqui, a gente precisa pensar que o que que a gente está levando para os outros? É saúde, é estilo de vida.
E a saúde, o estilo de vida, não vem com a indicação de um suplemento. Ela vem sim com a indicação de um suplemento. Ela vem sim com a indicação de uma alimentação mais saudável, com a indicação de um estilo de vida, né, mais saudável, onde abrange atividade física, o sono, né? Tudo isso. A gente precisa estar incorporando isso nas nossas rotinas quando a gente vai indicar um suplemento. E o mais importante disso tudo é a gente ser, como eu se digo, o espelho, né? O cartão de visita. Você ser o melhor cartão de visita de você mesmo, o seu estilo de vida, a sua alimentação. Você está ingerindo esses suplementos também para estar mostrando como eles são benéficos, né? Porque aí você vai falar com mais propriedade deles. Isso também é muito importante. A segurança na qualidade, isso aqui é fundamental, né? Procurei aqui. O controle da qualidade GMP, né? Que são certificados da Good Manufacturing, com mais de 20 pontos de verificação de qualidade, rastreabilidade total dos lotes, desde a matéria-prima até o produto final. Então, não é um qualquer suplemento que você está comprando, é um suplemento que você está comprando, que você está indicando. É um suplemento que ele tem uma qualidade de rastreabilidade desde a matéria-prima até o produto final. Os testes de laboratórios avançados, tá? Com cromatográficas, ah, HPLC para verificação da concentração de luteína e zeaxantina, além também, gente, de testes microbiológicos e de estabilidade por 36 meses, porque não adianta eu pegar um suplemento, encapsular ele e não fazer o controle, ver se não vai ter o quê? Proliferação de microbactérias, de fungos. Então, isso também é verificado dentro do suplemento. E ingredientes prêmios, né? O extrato de luteína orgânica, cultivado organicamente, a vitamina E natural e o silício de alta biodisponibilidade. Então, isso tudo é fundamental para quê? Para melhorar a absorção dentro do seu organismo, né? Dentro dos fatores intrínsecos que nós temos. Agora aqui, considerações alérgicas, sempre a gente precisa estar perguntando se estamos indicando para alguém esse suplemento, se ele contém algum tipo de alergia, né? Então, nós precisamos saber que ele contém derivados da soja, é um produto que contém lecitina de soja, hoje a maior parte dos suplementos contém lecitina de soja, a maior parte dos alimentos industrializados contém lecitina de soja, porque ela é um emulsificante natural, mas muitas pessoas têm alergia, a gente precisa estar, né, verificando isso. Então, se a pessoa consome produtos industrializados, é importante você estar sabendo. Ah, você tem alergia? Não, não sei. Você consome produtos industrializados, tipo iogurte, essas coisas assim? Ah, consumo. Então, ela pode, por exemplo, estar utilizando o Forever Eye Vision, porque geralmente esses produtos à base de laticínio têm extrato de soja, chocolate, tem lecitina de soja, tá? Pode conter leites e peixes, mas são traços, tá? Por quê? Porque produzindo instalações que processam o ômega 3 de origem marinha e proteínas do leite, embora o processo de limpeza siga os padrões, né? Então, às vezes, pode ter traços. Então, é importante a gente estar aí verificando isso. Então, é alérgico a peixes, é alérgico a leite. Se a pessoa tiver uma sensibilidade, ok. Mas se realmente ela tiver uma alergia, aí já pode a gente fazer o teste de intolerância. E quais são esse teste? Você abrir a cápsula, furar ela, como ela é oleaginosa, e pingar, né, na pele, ou às vezes um pouquinho só num palitinho de dente, na mucosa, para ver se ela vai ter alguma reação, tá? Então, você pega o palitinho de dente, fura a cápsula, coloca ou aqui, ou às vezes um pontinho assim na mucosa da boca, para ver se ela vai ter alguma.
exacerbar aqui a mucosa dos lábios. Livre de glúten, tá? Ela tem esse certificado que todos os lotes são testados individualmente e possuem o selo de garantia da ACELBRA, Associação dos Celíacos do Brasil. E, bom, sempre está aí verificando com o médico, com o nutricionista, caso a pessoa que você for prescrever, o Forever iVision, ou indicar, ela tenha dúvida com alguma coisa, tá? Em relação aos componentes. Os benefícios para as diferentes faixas etárias, os jovens, os adultos, meia-idade e idosos. Eu falo, é um suplemento que você pode indicar para a partir dos 19 anos, você pode estar indicando esse suplemento. Dani, eu posso indicar para adolescentes, crianças, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando? Eu falo que não, porque esse público são um público mais complexo, principalmente mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando. Se acontecer alguma coisa, tá? Eles vão falar que é o suplemento. Então, eu sempre tenho uma cautela maior, com esse público, tá? Tudo passa no leite, tá? E tudo passa pela placenta. E mãe é umas vacas Nelore, né? Alguma coisa acontece com o filho da gente, a gente vai igual umas vacas Nelore em cima do povo. Eu falo muito isso. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Isso porque o bichinho tem só 27 anos. Então vamos lá. Combinando a Forever iVision com estilo de vida, eu sempre falo isso, né? Uma dieta balanceada, os exercícios oculares. Aqui eu trouxe para vocês realizar 3 séries diárias de exercícios oculares. Isso é muito importante. É muito importante a gente acordar. Aqui em casa eu tenho um exercício que eu faço todo dia para minhas vistas que a minha fisioterapeuta me indicou. Qual é? Antes de colocar o meu óculos, eu abro a janela do meu apartamento e eu fico olhando pro céu. E por quê? Para fazer os exercícios. E aí eu faço esses exercícios de 20, 20, 20 que até eu coloquei para vocês, que é o quê? Rigorosamente a cada 20 minutos vocês estarem parando, tá? O trabalho que está fazendo, isso é meio difícil, né? Fazer. Mas pelo menos 3 vezes ao dia ou uma vez ao dia tentam fazer isso. E vocês olharem, né, a 20 metros. Eu olho para o céu e aí por 20 segundos. E tá fazendo exercícios. Olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, tá? Pisca várias vezes. Para quê? Para melhorar a oxigenação e melhorar também aí a oxigenação e melhorar aí também a lubrificação dos olhos, tá? Isso é muito importante. Só que a maioria das pessoas, quando acorda, qual que é a primeira coisa que faz? Já coloca o óculos no rosto e já pega o telefone, não é? Isso é errado. O primeiro contato que você precisa ter é com a luz solar. E o mais importante também é vocês dormirem sempre com a janela aberta. Aqui em casa eu não durmo com a janela fechada, eu já acordo com a claridade do dia. Isso é muito importante também até para a saúde cognitiva mental. Então, o acompanhamento e resultados, o uso consistente por 90 dias, a gente já começa a ver os resultados. O monitoramento dos sintomas é muito importante, porque a cada semana que passa, nós vamos vendo a melhor. A avaliação do profissional é muito importante, a cada 6 meses seria o ideal, e o recomendável a cada um ano. Não, o recomendável seria a cada 6 meses, mas o ideal é pelo menos uma vez por ano e o tratamento personalizado com os exercícios diários, mais a suplementação do iVision. A sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a empresa Forever também se preocupa com isso, né? As embalagens eco-friendly, isso é muito importante. Os fornecedores responsáveis e a produção consciente, né? Então, você vê, a gente nunca falou tanto de ecossistema, de ambiente, como nós estamos falando nos dias atuais. E você vê que a Forever, ela se preocupa com isso, né?
com essa sustentabilidade ambiental. Aqui eu coloquei alguns depoimentos, tá? Essas fotos são fictícias, claro, mas os depoimentos não. E vocês veem aqui como eles têm ajudado aí, a saúde como um todo das pessoas. Depois vocês leem isso aqui com calma. Então, as perguntas frequentes que a gente tem, né? Segurança a longo prazo, compatibilidade com outros suplementos, o tempo de resultado e o uso com óculos. Vocês vão receber muito essa última perguntinha aqui. Ah, eu vou parar de usar óculos? Não, você não vai parar de usar óculos, mas você vai melhorar a sua visão. Eu falo por mim, tá? Eu dirijo muito, né? Principalmente à noite, eu estava tendo uma dificuldade de dirigir, tinha até comentado com o meu oftalmologista. Hoje, eu estava voltando de Minas, de Olambra, que foi minha última parada, dirigindo à noite, eu estava dirigindo sem óculos e estava perfeito. E para quem tinha dificuldade para dirigir à noite. Então, é muito importante. Parar de usar óculos, não, mas parar, às vezes, de ter uma degeneração macular, estabilizar ela, às vezes isso pode acontecer sim, tá? A gente não pode prometer, mas pode acontecer. Então, hoje, onde a gente pode comprar o Forever Eye Vision? Nas lojas físicas, né? Então, quando eu tinha uma loja de suplemento lá em Uberlândia, eu comprava os produtos da Forever e vendia, deixava na minha loja lá para os meus pacientes, os meus clientes comprarem. A loja online e dos próprios FPOs. E terminamos a aula hoje agradecendo a presença de vocês da Forever Eye Vision.